Fala galerinha, tudo tranquilo? Acho que vocês já notaram aí que não está aparecendo minha webcam. Eu sigo com um problema aqui com ela e ainda não pude resolver por conta dessa pandemia, certo? Mas a gente vai estar dando procedimento às aulas aqui nesse modo de visualização. Vocês vão continuar vendo o slide. A única diferença é que eu não vou estar aparecendo, certo? Já fizemos a nossa primeira avaliação. Gostei muito dos resultados. Foi muito 10, muito 9, notas excelentes. O pessoal está de parabéns pelo esforço. Eu sei que não é fácil, mas quem se esforça consegue tirar uma nota, né? Então, começando a desejar parabéns a todos vocês e já averiguando essa nossa segunda avaliação, certo? A nossa segunda avaliação vai ser o mesmo esquema da primeira. Vão ser 10 questões de marcar, com 5 alternativas cada. As questões vão estar bem tranquilas, assim como na primeira prova, certo? Essa segunda avaliação, ela vai ser baseada apenas nessa aula de hoje. Aí a reposição e a prova final vai ser baseada na próxima prova. Então, vão ser 10 questões apenas dessa aula, nessa segunda avaliação, certo? O nível da prova vai ser o mesmo da primeira, todas as questões bem elaboradas, baseadas no que tem no slide. Então, é só assistir os vídeos e dar uma lida no slide que com certeza vai se sair bem nessa primeira prova, pessoal. Por diante, apenas essas mensagens que eu tenho para passar. Qualquer outra informação relevante será repassada no grupo, consequentemente. Vamos seguir nosso cronograma normal de estudo, certo, pessoal? E tudo de bom. Vamos dar início a mais uma aula. Espero que todos consigam assimilar e compreender bem esse conteúdo vai ser bem bacana. Vai ser bem focado na parte de obras, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai dar uma olhadinha no que é a cobertura e proteção, na parte de revestimento e na parte de pavimentação. Vamos dar um enfoque nessas três, vamos dar uma olhada bem na parte prática, certo? Cobertura e proteção. Eu acho que muita gente, quando pensa em cobertura, já vê a parte do telhado e realmente começa com a parte do telhado. Porém, existem outros pontos bem interessantes que nós vamos ver nessa aula de hoje. Cobertura, o telhado, como propriamente dito, é o componente utilizado na construção civil a fim de realizar a cobertura de uma casa, de um prédio ou qualquer outra edificação civil. A gente vai conhecer algumas das características de um telhado, certo? Tipos de telha, madeiras utilizadas. A gente vai dar uma analisada bem ampla na parte do telhado. O pessoal não leva muito em consideração o telhado, mas ele é uma parte bem relevante na hora da residência. Ele é um elemento construtivo estrutural, certo? Já que o telhado suporta o peso das telhas, então ele se torna um elemento construtivo estrutural. E ele também faz a passagem de esforços para os pilares e vigas. Então ele trabalha em todo o conjunto ali com a parte de pilares e vigas, pessoal. O telhado em si é o componente utilizado na construção civil a fim de realizar a cobertura de uma casa, prédio ou outra edificação.
Ele tem a função de cobrir, proteger a área interna de uma edificação, evitando a entrada de raios solares, águas de chuva, ventos e animais. Então, a principal função de um telhado é a proteção, tanto como impermeabilização, como contra eventuais invasores. Ele tem a função de proteger a residência dos intempéries. Os intempéries são coisas que prejudicam os materiais, que acabam prejudicando tudo. Porém, eles podem ser evitados de certa forma, como por exemplo a chuva. Ela é um dos intempéries que tem a maior taxa de destruição de materiais, porém ela não destrói o material cerâmico como uma telha. Então, utilizamos a telha como parte da cobertura a fim de proteger desse intempérie, certo? A parte do telhado, ele também se tornou um conceito de estética, certo? Pois quando ele é bem desenhado e projetado, dá mais beleza à casa, e também pode fazer um isolamento acústico e térmico da casa. Ele protege tanto do frio quanto de alguns barulhos, certo? Então a gente vê aí que o telhado ele tem diversas características favoráveis que podem ser empregadas aí na sua utilização. Vai depender de cada tipo de utilização e para cada local, certo? O telhado ele é composto por telhas inclinadas que tem a forma a conduzir a água da chuva para calhas e posteriormente para os solos. Então, aquela inclinação ali que existe no telhado, ela é propícia para que ocorra essa condução da água. Porém, a inclinação do telhado também ela é determinada de acordo com o tipo de telha. Cada tipo de telha vai ter um tipo de inclinação diferente. Por quê? Existem telhas mais arredondadas, como essa que estamos vendo na imagem, que é a tipo capa canal. Ela é um tanto quanto escorregadia por conta do seu formato. Já algumas telhas tipo quadrada, como colonial ou castelinho, elas não são tão lisas, ou aliás, elas não são tão ásperas, são bastante lisas, por isso elas têm que ter uma inclinação melhor do que a capa canal, certo? E ainda pode ser construído com diferentes tipos de telha, de acordo com a necessidade da edificação. Também pode ser confeccionadas com outros tipos de materiais, como pedra, madeira, cerâmica, cimento, metal, vidro. Então o telhado ali ele não vai ser só composto de telhas. Ele pode ter clarabóias, ele pode ter ali também algum material metálico. Existem telhas metálicas, existem telhas de fibrocimento, existem componentes de vidro para telhado. Então aí é uma gama de materiais que pode ser incluso. E cada material desse vai ter uma inclinação pré-determinada pelo seu fabricante para que o seu funcionamento seja melhor, certo? O que pode influenciar nessas inclinações é a textura, é o tipo do material, se o material é liso ou o material é áspero. Por exemplo, nas telhas castelinhos existem dois tipos de telha. Existe a castelinho comum e existe a castelinho que é invernizada. Essa que é invernizada, ela tem uma fibra sobre ela que deixa ela mais escorregadia ainda. Então a inclinação não se faz necessária muito grande, como 40%, 30%. A inclinação dela pode ser bem menor, porque como ela é um material bastante propenso à condução da água, não se vai fazer necessário uma inclinação muito grande, certo, pessoal? Aqui eu coloquei um cálculozinho bem básico de como é feito algumas inclinações, certo? Aqui dá para vocês ver que
A cada metro, a inclinação de 10%. Então, a cada metro vai subir 10 centímetros. No inclinação de 30%, a cada metro vai subir 30 centímetros. Então, aqui a gente vê, ó, 1 metro, 10. 1 metro, 10. 1 metro, 30. 1 metro, 30. Aí ficou, em 4 metros, ficou 1 metro e 20. É um cálculo bem tranquilo que existe até programas hoje na internet que já faz direto. Você só faz dizer quanto é que quer de inclinação e a distância. O material destinado à execução de um telhado, ele deve apresentar algumas condições para que ele possa ser realmente aprovado ali. Não é apenas apresentar um material e dizer que dá certo. Ele tem que ser impermeável, já que ele está fazendo uma proteção ali a uma intempérie, que é a água. Ele necessariamente tem que ser impermeável. Se ele for um material que absorva água, assim que ele absorver, ele vai começar a passar para a segunda parte ali de sua camada. Ele também tem que ser um material resistente para que ele possa durar, já que ele vai ficar à exposição de luz solar, chuva, raios, animais, entre outros fatores que podem acabar prejudicando ele. Ele deve ser inalterável quanto à forma e peso, com exceção de alterações devido à dilatação e contração do material, já que isso aí todo o material se altera e se dilata. Porém, ele não pode ter grandes alterações quanto à sua forma e ao seu peso, como algumas madeiras que acabam absorvendo água e logo em seguida se contraindo e fazendo algumas curvas. Isso aí não é admissível em um material utilizado na parte de telhado. Outro ponto bastante importante é que ele precisa ser leve, já que ele vai estar ali como no topo da residência ou de outra construção. Ele vai fazer um peso, ele vai estar colocando o peso ali na laje, na viga, em toda essa parte estrutural, e vai acabar fazendo uma diferença muito grande. Então, se ele for um material muito pesado, vai acabar prejudicando algumas obras. E também na hora de sua execução e transporte. Já que estamos falando de topo de construções, fica muito complicado trabalhar com materiais extremamente pesados em locais assim, né, de difícil acesso. Para vocês terem ideia, existe telhas de 6 metros e metálica, né? Telha de 6 metros metálica que apenas uma pessoa consegue carregar, consegue fazer o transporte dela e o manuseio tranquilamente. É isso que a engenharia procura, é facilidade e trabalhabilidade com segurança e responsabilidade. Ele também precisa ter uma durabilidade grande, já que ele está nessa parte de altura. Para fazer a sua manutenção fica um pouco complicado, então ele tem que ter uma alta durabilidade. Ele tem que ter também pessoal, tem que ter também um custo razoável e ser de fácil manutenção, certo, pessoal? Esses são alguns dos principais pontos para que o material seja de execução em telhados. Existem outros fatores que podem ser citados, porém esses são os que têm a maior relevância em si. Partes e componentes de um telhado. A gente sabe que ele é constituído de diversos materiais, como telhas, madeiras, parafusos, pregos. Então, aqui a gente já vê um conceito já básico. Um telhado é composto por vários elementos, certo?
que tem a função de sustentar e fixar as telhas e transmitir os esforços do telhado aos elementos estruturais. Esses é a principal função do telhado. A estrutura de madeira, ela recebe uma armação que geralmente é feita com os formatos de uma tesoura aberta. A gente pode ver que aí se assemelha a uma tesoura aberta, por isso que é falada tesoura. Sobre esta armação, colocam-se os próximos elementos de forma a montar o telhado. Um telhado de madeira é composto por diversas partes, certo? Então tem todo um ciclo, tem todo um aparato, tem toda uma técnica para poder ser montado o telhado de madeira. A gente consegue ver diversos pontos, como cumieira, telha, beiral, diagonal, e a gente vai começar a analisar esses pontos proprietoriamente ditos um por um, certo? A gente vai aí vocês viram que eu coloquei aí enumerado: 1 apoio, 2 linha, 3 pendural, 4. A gente vai analisar eles de acordo com os pontos. Apoio ou berço é o elemento que faz a ligação de contato entre a estrutura do telhado e o elemento estrutural que suportará o peso do mesmo. Geralmente, o apoio ele é colocado sobre vigas ou pilares. O certo realmente é sobre os pilares, porque ele já faz a condução da carga para as fundações. Linha é a viga horizontal que tem a função de resistir aos esforços de tração gerados pelo telhado. Então a viga ela vai ser como o ferro no concreto. Ela vai suportar a tração que está ocorrendo ali pelo suporte do peso do telhado, certo, pessoal? Eu acho que vocês já viram na parte de resistência dos materiais, ou na parte de concreto, que no concreto armado, o aço tem a função de suportar a tração. Então, a viga, a linha, ela é como se fosse uma viga realmente. Ela vai suportar o peso, a compressão do telhado, mas também vai fazer um suporte ali na tração proprietoriamente dita. Também temos o pendural, que é um elemento vertical no centro da tesoura, que vai desde a superfície da linha até a cumieira. Então, o pendural ele vai pegar proprietoriamente de todo o telhado ali. Ele vai desde o centro da cumieira até a ponta da tesoura. Também temos a empena ou perna, que são as partes inclinadas de tesouro. Elas definem a declividade do caimento do telhado. Então, na parte da empena, o pessoal aqui no Nordeste gosta de chamar de perna, ele que vai dizer a inclinação que o telhado fica. Então, sempre que se for mexer na parte de inclinação ali do telhado, vai ser mexido na pena, certo? Então, se precisar diminuir, se precisar aumentar, vai ser mexido ali na parte da pena. Também temos a diagonal ou mão francesa. Aqui na região Nordeste a gente costuma chamar de mão francesa. Geralmente trabalham a compressão e fazem a ligação entre a perna e a linha. Então, a mão francesa é o que vai fazer a ligação estrutural ali entre a perna e a linha. Ele vai receber o trabalho de compressão do peso das telhas, e posteriormente ele vai estar dando destinação a esse peso colocado pelas telhas diretamente nas linhas.
Então, a perna e a linha vai dar destino para as vigas, pilares que posteriormente vão dar destino na fundação.